Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio. Olá, irmão. Estamos nós andando nessa tremenda palavra de Deus, de Mateus, capítulo 13, versículos de 9 a 16. O Senhor, neste Betel, está nos dando uma mensagem poderosa. Ele começou nos falando, logo no primeiro dia, a primeira parte dessa mensagem: quem tiver ouvidos para ouvir. Está lá no verso 9. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Ouvido espiritual, para ouvir revelações sobrenaturais. O verso 10 nos diz: então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram. Nós também já entendemos que para a gente ouvir a revelação é preciso fazer a pergunta. Perguntar a pergunta certa para a pessoa certa. Chegar próximo de Jesus. Ele está com a mensagem na ponta da língua, não se esqueça disso. Mas veja a pergunta que os discípulos fizeram no final do versículo 10. Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Quando nós lemos nos evangelhos, encontramos de fato Jesus contando várias parábolas. Muitas são muito conhecidas, a parábola do semeador. Jesus também falou a parábola dos vinhateiros. Jesus também contou parábolas para falar da sua vinda, do reino de Deus. Por que Jesus usou parábolas? É a pergunta dos discípulos. Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Quem são essas pessoas? Essas pessoas não eram aquelas que faziam parte do grupo de discípulos. Eram ouvintes, pessoas que iam porque tinham ouvido falar de Jesus, pessoas que ainda não tinham caminhado com Jesus, pessoas que não eram discípulos de Jesus. Mas Jesus estava contando a eles muitas coisas e elas não estavam entendendo. Por isso os discípulos ficam incomodados e perguntam: mas por que o Senhor usa parábolas? Evidentemente, porque as pessoas não podiam entender por meio das parábolas. As pessoas não podiam compreender efetivamente do que Jesus estava falando. Só quem tiver ouvidos para ouvir. Só quem se aproxima de Jesus e pergunta. Só quem gera intimidade. O Senhor está falando também conosco. O Senhor está nos falando em crescer em todas as dimensões. O Senhor nos falou nesse ano todo que nós deveríamos ir às periferias existenciais. Para muita gente, essas coisas soam como parábolas. Soam como histórias que talvez elas não entendam. Como dizem na brincadeira popular: eu vou desenhar para você entender. Muitas pessoas nem desenhando elas vão entender, porque o que o Senhor Jesus está nos falando, o que Ele está nos apontando, para o que Ele está nos direcionando, é sobrenatural. E não se poderá entender a não ser de maneira sobrenatural. Por que Jesus usava parábolas? Por que Jesus fala de uma maneira que todo mundo já não entenda de uma única vez? Por quê? Será que as parábolas são demasiado difíceis? Será que Jesus estava fazendo um jogo de esconde-esconde? De maneira nenhuma. O problema não está na parábola. O problema não está naquele que fala. O problema está naquele que ouve. Aquele que está incapacitado para entender. Porque só quem tiver ouvidos é que poderá entender. Só quem tiver ouvidos espirituais. Só quem tiver desenvolvido a audição sobrenatural. E isso só se desenvolve por meio da intimidade com o Senhor, escutando o Senhor, perguntando ao Senhor. Então o que Jesus está dizendo está difícil demais para você? O que Jesus está dizendo, será que você não pode alcançar, mas crescer em todas as dimensões? Quais são as dimensões? É uma parábola para mim? É uma parábola para você? Quem tiver ouvidos poderá ouvir. Você precisa entender essa mensagem toda para que se abram os seus ouvidos e você possa receber a revelação. Para isso, amanhã a gente tem que se encontrar de novo e continuar nessa mensagem. Eu espero por você. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Em nome de Jesus.
Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero.